Iremos começar esse ensino à distância, trabalhando geometria, no caso geometria no plano, e vamos ver áreas de figuras planas. Introdução. Desde a época dos antigos egípcios, que procuravam medir e demarcar suas terras, a partir daí surgiu o nome geometria, que significa medida de terra, ou medida da terra. Até hoje, quando os topógrafos, geólogos e arquitetos fazem mapeamentos de plantas, o cálculo de área tem sido uma preocupação constante. Então vamos ver uma ideia intuitiva para saber o que é esse cálculo de área e como é que se calcula uma área. Suponhamos que queramos medir a região do plano indicado por F, no caso esse plano, na figura à direita. Para isso precisamos comparar F com uma unidade de área que chamaremos de U. Então vamos comparar esse F com essa unidadezinha U. Ou seja, o que isso quer dizer U? Quantos U tem dentro da figura demarcada aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hugo, e essas partes aqui que estão pela metade? 3 partes pela metade. Se eu juntar essa metade com essa metade, vai dar um quadrado completo, ou um todo. Então vamos ter, já tínhamos 12. Com esse mais esse vai dar 13. E sobrou metade. Então a resposta seria 13,5 unidades. Ou seja, o que é essa unidade de área? Vamos calcular, como falei, quantos quadradinhos tem aqui dentro. Então, a área da região plana F, a gente contou, tinha 12 completos e 3 pela metade. Somei esse com esse, que deu 13, e sobrou essa metade, que deu 13,5 unidades. Ou seja, a área de F é 13,5. Só uma ideia intuitiva, já a gente chega na fórmula. Só mostrando isso para vocês verem o porquê das fórmulas e facilitar e compreender as coisas bem direitinho. Região quadrada unitária. Vamos estabelecer como unidade de área uma região quadrada cujo lado mede uma unidade de comprimento. Ela será chamada região quadrada unitária. Ou seja, ele está dizendo aqui nessa explicação que esse quadrado aqui tem lado 1, certo? Que lado 1 e altura 1. Ela vai ter também área 1. Ou seja, a nossa unidade básica principal que a gente vai calcular vai ser baseado num quadradinho de lado 1 e altura 1, certo? Que é a região quadrada unitária. Qualquer região quadrada cujo lado meça 1 terá por definição área igual a 1. Vamos trabalhar isso no próximo slide. Que aqui é onde chega as fórmulas. Então, li só um pouquinho da introdução. Área de região quadrada. Vamos calcular as áreas das figuras representadas por F1 e F2, sendo as figuras quadrados. Na figura 1, que é essa, e também na figura 2. Diz que tem 16 quadrados cinzas e 9 quadrados. Vamos fazer do jeito que a gente fez aqui, ó. Contou cada um para achar a área. Dá certo do mesmo jeito. Vamos contar aqui, ó, quantos quadrados de unidade 1 ou área 1 tem aqui dentro. Porque cálculo de área é isso, é calcular quantos quadrados de área 1 tem na figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou seja, na figura 1 temos 16 quadrados cinzas. Na figura 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, na figura 2 temos 9 quadrados. Professor, vamos ficar contando sempre isso? Não dá para ficar sempre contando, porque às vezes não mostra quantos quadrados de unidade 1 tem. Vai mostrar somente o seu lado, que aqui diz que é 4 e aqui diz que é 4. Aqui diz que é 3 e aqui diz que é 3. Por isso que a gente se utiliza a fórmula. A gente pode perceber que se a gente multiplicar 4 vezes 4, vai dar quanto? 16 quadrados. Por isso 16. Se multiplicarmos 3 vezes 3, vai dar 9. Assim, podemos verificar que para calcular a área de um quadrado é só fazer o que? A multiplicação dos seus lados. 4 vezes 4,
3 vezes 3. Portanto, é só multiplicar o lado vezes o lado. Como está aqui, a área é igual a lado vezes lado. Portanto, a área de um quadrado é L ao quadrado, que significa o L multiplicado por ele mesmo. Certo? Certo? Continuando. Exemplo. Qualquer coisa para o vídeo para tentar resolver e não ver só fazendo, ou só a solução no caso. Calcule a área de um quadrado com lados medindo 5 centímetros. Então, o que é que ele pede? O cálculo da área de um quadrado. E ele dá o valor do lado, que é 5. Então, se o lado mede 5, então é só substituir na fórmula. A área é igual a L ao quadrado, que significa A, que é o que eu vou encontrar, é igual a 5 ao quadrado, que significa 5 vezes 5. Quanto é 5 vezes 5? 25 centímetros, que a gente está trabalhando com centímetros. Mas o que? Ao quadrado, porque é uma região quadrada e porque é centímetro vezes centímetros é ao quadrado. A nossa unidade de medida é o quadrado, certo? Elevado a 2. Numa região limitada por um quadrado, que tem área de 64 metros ao quadrado, calcule o valor do lado desse quadrado. Então, nessa questão, ele dá o valor da área. Nessa, ele quer que você encontre a área e dá o valor do lado. Nessa, ele dá o valor da área, que é 64, e quer o valor do lado desse quadrado. Nesse caso, o valor dado foi a área da figura. Então, se A é igual a L ao quadrado, então vamos ter que A, que é 64, ó, que é o valor da área, é igual a L ao quadrado. Vou só trocar aqui, ó, esse L ao quadrado que está na direita, ele vai vir para a esquerda. E esse 64 que está na esquerda vai para a direita. Então, o L veio para a esquerda e o 64 para a direita. Só para facilitar entender. E aquilo que eu expliquei muitas vezes na sala de aula, que vamos trazer sempre o valor de x, o valor da incógnita, para o lado esquerdo da igualdade. E vamos levar o valor dos números sempre para o lado direito da igualdade. Agora, temos L ao quadrado igual a 64, certo? O que é que eu faço com esse 2? Posso tirar ele de qualquer jeito? Não, eu tenho que tirar ele com o seu inverso. Ou seja, eu colocaria raiz aqui e raiz aqui, para cancelar esse 2. Ou, de outra forma, como falei, é só você pegar, tirar esse 2 e colocar o inverso dele no outro lado. Que no caso, qual é o inverso da potenciação? Isso mesmo, radiciação. Então, esse 2 aqui sumiu do L e vai a raiz para o 64. Qual é a raiz de 64? 8. 8 o quê? Centímetros. No caso, era para colocar metros. Depois, vocês corrigem o que é metro e eu coloquei centímetro. Erro de digitação, mas é metro. Então, o que isso quer dizer, Hugo? Que a raiz de um número é ele multiplicado por ele mesmo. 8 vezes 8, 64. Sempre quando estivermos trabalhando com um quadrado e ele der o valor da área, é só você tirar a raiz desse número que é dado. Raiz de 64, 8, certo? Continuando. A área de região retangular, retângulo. Mesma forma, como a gente viu antes. Se você for contar aqui quantos quadrados tem, vai ter 24 quadrados cinzas na figura 1. Se você for contar quantos quadrados tem na figura 2, você vai perceber que tem 15 quadrados cinzas. Portanto, é a mesma ideia lá do quadrado. Se eu não vou ficar contando aqui direto, muitas vezes vou ter só o lado. Então, eu posso achar o valor desses quadrados multiplicando, porque 6 vezes 4 é igual a 24, e 5 vezes 3 é 15. 4 vezes 6, 24, 3 vezes 5, 15. Então, a área de um retângulo é a multiplicação dos valores dos lados desse retângulo. Então, base vezes altura, ou B vezes H, H sendo a altura. Então, a área é igual a base vezes a altura, certo? Então, sempre quando eu tiver um quadrado, eu vou utilizar essa formulazinha, como vamos ver aqui os exemplos a seguir.
Exemplo 3. Qual é a área da região retangular cujas medidas são 24 metros por 12,5 metros? Ou seja, ele está dando o valor do lado, 24 e 12,5. É só multiplicar. A área é igual a base vezes a altura, 24 vezes 12,5 é igual a 300. Só multiplicar os valores dos lados, você encontra o valor da área. Já no exemplo 4, ele diz que a área de um retângulo é 18 centímetros. E um de seus lados mede o quê? 2. E ele quer saber qual o seu perímetro em metros. Certo? Mas no caso vou corrigir centímetros, para facilitar. Deixa eu corrigir aqui.